Quando se fala em Lev Tolstói, o que vem à mente, né? Provavelmente o gigante da literatura, o autor de Guerra e Paz. Mas hoje a gente vai conhecer um Tolstói bem diferente. Um homem que estava no topo do mundo, com fama, família, fortuna, tudo que se pode imaginar, e que mesmo assim despencou numa crise existencial tão, mas tão profunda, que o levou à beira do suicídio. A gente vai tentar entender o que faz alguém que parece ter tudo chegar a questionar o próprio sentido da vida. Essa frase dele já dá o tom da coisa, né? É poderosa. Mostra que não era uma crisezinha qualquer, um questionamento filosófico distante, não, foi um colapso total. O chão literalmente sumiu debaixo dos pés dele. E para entender como ele chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a juventude dele. Tolstói cresceu na fé cristã ortodoxa, algo bem tradicional. Mas, quando chegou aos 18 anos, essa fé já tinha praticamente evaporado. É bem interessante ver como esse processo aconteceu. Não foi uma coisa só. Foi ambiente social, ambiente intelectual, o colega de escola dizendo que Deus não existia, o irmão mais velho sendo alvo de piada por ser religioso, a elite tratando a fé como mera formalidade. Tudo isso foi minando as crenças dele, sabe? Até não sobrar nada, só um vazio. E o que acontece quando surge um vácuo? Algo entra para preencher. No caso dele, a fé em Deus foi trocada por uma outra fé, a fé na ambição. A nova religião dele passou a ser o autoaperfeiçoamento. Mas isso logo virou uma busca incessante por ser mais importante, mais famoso, mais rico que todo mundo. Uma religião totalmente focada no eu. E aí, já adulto, a coisa fica ainda mais complexa. Ele mergulhou numa vida, vamos dizer, bem desregrada, mas, ironicamente, a mesma sociedade que se dizia moral batia palmas para ele. Olha, essa lista é pesada. E é o próprio Tolstói que descreve sem meias palavras. Ele matou, duelou, enganou. E o ponto mais maluco disso tudo é que, apesar de tudo, as pessoas do círculo dele o viam como um homem relativamente moral. Isso mostra a hipocrisia gigantesca daquela época, onde a aparência contava muito mais do que quem a pessoa realmente era. Já desiludido com a sociedade, ele encontrou uma nova fé. De novo. Dessa vez foi na arte. Ele e os outros escritores se viam como uma espécie de sacerdotes do progresso. Acreditavam que o trabalho deles, a arte, ia levar a humanidade para um futuro melhor. Uma ideia bem atraente, né? Mas, adivinha? Essa fé também ruiu. Ele olhou para os lados, para os seus colegas sacerdotes, e viu neles os mesmos defeitos que via em si mesmo: orgulho, ganância, vaidade. A comparação que ele faz dizendo que pareciam internos de um hospício é brutal. Mostra o tamanho da decepção. E é aqui que a gente chega no epicentro da crise. Aconteceu justamente no auge. Ele tinha uma família que amava, era podre de rico e mundialmente famoso por seus livros. Tinha tudo. De repente, essas perguntas começaram a ecoar na cabeça dele sem parar. Cada nova conquista, cada sucesso, vinha com um "e daí?" devastador logo em seguida. Tudo que antes dava sentido à vida dele, agora parecia completamente oco, inútil. E para tentar explicar o tamanho desse terror existencial, ele não usou um argumento lógico, não. Ele contou uma história, uma fábula antiga que descreve perfeitamente o que ele estava sentindo. Vamos imaginar a cena. A ferra correndo atrás é o desespero, o poço é a própria vida. Lá embaixo, esperando, tem um dragão, a morte inevitável. Para não cair, a pessoa se agarra num único galho, que é a sua existência. E para piorar, tem 2 ratos, o dia e a noite, roendo esse galho sem parar. Que imagem, hein? Tolstói sentia que as alegrias da vida, a família, a arte, o que ele chamava de mel, tudo isso tinha perdido o gosto. Ele não conseguia mais se distrair. A única coisa que ele via era o tempo passando, os ratos roendo o galho e a morte, o dragão, esperando lá embaixo. Uma visão impossível de ignorar. E isso não era só uma ideia na cabeça dele, não. O desespero era tão real, tão físico, que ele teve que tomar providências práticas para não tirar a própria vida. Ele escondeu uma corda, parou de andar armado, a ameaça era real e constante. Numa última tentativa, desesperada, Tolstói se agarrou à única ferramenta que ele ainda respeitava, a razão. Ele mergulhou de cabeça nos livros, na ciência, na filosofia, buscando uma resposta para tudo aquilo. E o que ele achou? Mais desespero ainda. Basicamente, a ciência diz para ele que a vida é um acidente cósmico sem sentido nenhum. E a filosofia foi ainda mais longe, concluindo que a vida é um mal e que a saída mais lógica seria a morte. Ou seja, a razão que era para ser a sua salvação
só confirmou os piores medos dele. E ele viu que não estava sozinho nessa. As mentes mais brilhantes da história, Sócrates, Salomão, Schopenhauer, até Buda, pareciam chegar na mesma conclusão de que a vida, quando analisada friamente pela razão, não fazia sentido, era um mal. Isso só o afundou ainda mais. E foi aí, no fundo do poço mesmo, que aconteceu a grande virada. Tolstói parou de olhar para os livros e para a elite intelectual e começou a prestar atenção nas pessoas comuns, nos milhões de camponeses e trabalhadores. E o que ele viu foi um contraste brutal. A turma dele, a elite, tinha 4 formas de lidar com a falta de sentido. Ou ignoravam, ou se afogavam em prazeres, ou se matavam, ou simplesmente viviam por fraqueza. Já o povo comum, eles tinham algo totalmente diferente. Eles não estavam fugindo, eles estavam vivendo. Essa foi a grande sacada dele. Essas pessoas que não tinham nada do que ele considerava bom na vida, que trabalhavam de sol a sol, elas tinham a única coisa que realmente importava, um sentido para viver. Elas sabiam de algo que ele, com toda a sua inteligência e cultura, não sabia. E ele finalmente entendeu o que era esse conhecimento. Era a fé. Mas não a fé como um monte de regras e rituais. Para ele, a fé se tornou algo muito mais profundo. Era a própria força que permite que a vida continue, a força que conecta a nossa vidinha finita a algo infinito. No fim das contas, a conclusão é essa. Viver é, em si, um ato de fé. A razão sozinha pode até nos levar à conclusão de que a vida não vale a pena. Mas o simples fato de estarmos vivos prova que acreditamos em algo. Essa ideia virou o mundo dele de cabeça para baixo. E assim a gente termina com a mesma pergunta que quase destruiu Tolstói. A jornada dele nos mostra que, talvez, as respostas não estejam onde a gente costuma procurar. Ele não as achou na sabedoria da elite, mas na fé silenciosa do povo. Fica aí a reflexão sobre onde o verdadeiro sentido da vida pode estar escondido.